Aos 63 anos, aprendi a ouvir o tic-tac dos relógios mecânicos. Não apenas o tic-tac, eles falam. Com o passar dos anos, você começa a distinguir as vozes desses pequenos mecanismos vivos. O relógio de bolso de Edward tinha um som especial. Havia um calor particular em seu tic-tac. Talvez fosse porque ele o carregava no bolso do peito por 25 anos. Ou talvez fosse por causa da caixa de latão que havia aquecido com o calor do seu corpo. Ou talvez fosse simplesmente porque era o seu relógio. Aproximei a lupa do mecanismo e girei cuidadosamente a chave de fenda fina. Estava frio na garagem. Meados de outubro em Detroit nunca era quente. Meus dedos tremeram um pouco e respirei fundo. Não se pode apressar esse tipo de trabalho. A ferrugem estava quase chegando à balança, mas se eu a raspasse com cuidado, meu celular vibrava na bancada, quebrando o silêncio. O número da minha filha, é claro. Quem mais ligaria às 14 horas de uma quarta-feira? Sim, querida, suspirei, largando minhas ferramentas. Mãe, onde você está? Já liguei 3 vezes. A voz da minha filha soava irritada. Estou em casa, trabalhando. Aconteceu alguma coisa? Você prometeu me ajudar a preparar o aniversário do Finley. Esqueceu? Eu não tinha prometido nada disso, mas não adiantava discutir. Dra exigiu que eu viesse imediatamente. Coloquei cuidadosamente as peças do relógio em uma bandeja especial e cobri a bancada com um pano limpo. Olhei para a parede da garagem, onde minhas ferramentas estavam penduradas, cada uma em seu lugar, etiquetadas e limpas. Um pequeno reino de ordem, precisão, consistência e atenção aos detalhes. Aprendi tudo isso na General Motors. Por 25 anos, trabalhei com automação industrial, configurando sistemas robóticos em linhas de montagem. Trabalhávamos com tolerâncias de milésimos de milímetro. A confiabilidade de cada carro dependia da precisão de nossas configurações. Agora eu estava aplicando essas habilidades a relógios antigos, de relógios de bolso a relógios de pêndulo. Os minúsculos mecanismos exigiam o mesmo cuidado e compreensão que robôs industriais, só que em miniatura. A garagem estava abandonada havia muito tempo. O velho Ford de Edward costumava ficar estacionado lá, mas eu o vendi há 8 anos, depois que ele morreu. Desde então, a garagem tem sido minha oficina. Era o único lugar onde eu podia ser eu mesma, Judith Arlo, uma ex-especialista em automação industrial, não apenas a mãe de Dra ou a avó de Finley. Vestindo um casaco surrado, tranquei a garagem e fui para o ponto de ônibus. Era uma pena que meu velho Chevrolet tivesse quebrado 2 semanas antes e eu não tivesse dinheiro suficiente para consertá-lo. Eu teria que pedir ajuda à minha filha, e isso significaria mais uma rodada de suspiros sobre minha insolvência financeira. A casa de Dra e Garrett ficava em Grosse Pointe, um bairro onde as pessoas eram de um calibre completamente diferente do meu. Ficava a mais de 1 hora de distância de transporte público, tempo que poderia ter sido gasto no relógio de Edward. No ônibus, tirei da bolsa um caderninho com meus cálculos. Nos últimos 3 meses, eu vinha juntando dinheiro para comprar ferramentas novas. Se não comprasse um casaco novo neste inverno, poderia comprar um conjunto de chaves de fenda de precisão. A casa da minha filha apareceu no final da rua, uma casa de 2 andares com um gramado bem cuidado e arbustos ornamentais, tão diferente da minha casinha decadente no antigo bairro. Quando pisei na varanda, a porta se abriu. Finalmente, Dra parecia impecável, mesmo com suas roupas de casa. As chaves da casa estão na mesa do corredor. Os carregadores chegarão em meia hora. Certifique-se de que eles não arranhem o piso da sala. Ela me lançou um olhar crítico e acrescentou que eu deveria trocar de roupa. Ela havia deixado um vestido adequado na cama de hóspedes. Eu não disse nada. O silêncio havia se tornado minha estratégia de sobrevivência naquela família. Quando Dra foi embora, caminhei pela casa vazia. Às vezes me surpreendia com a quantidade de coisas que cabia numa casa com tão pouca vida. Móveis perfeitamente arrumados, itens de decoração que ninguém jamais tocava, revistas que ninguém lia. Subi as escadas e dei uma olhada no quarto do meu neto.
Finley estava fazendo 13 anos. Ele era um adolescente inteligente e observador, com uma voz calma e olhos curiosos, que lembravam muito Edward. O quarto estava imaculado, imaculado demais para um garoto de 13 anos. Papel de parede de grife com um mapamundi, uma cama impecavelmente arrumada, estantes com livros que, tenho certeza, foram escolhidos não pelos interesses da criança, mas para criar a imagem certa. Sentei-me na beira da cama, lembrando-me de como recentemente ajudara Finley com a lição de matemática. Ele aprendia rápido, mas não estava tão interessado em resolver problemas abstratos quanto em sua aplicação prática. Vovó, como a senhora pode usar isso para mecanismos? Ele perguntava, e seus olhos brilhavam com o mesmo brilho que eu vira no espelho. Olhando ao redor, notei que uma das gavetas da escrivaninha estava entreaberta. A curiosidade falou mais alto e eu a puxei completamente para fora. Nada de especial, cadernos, lápis de cor, mas algo me dizia para procurar mais. Agachando-me, olhei embaixo da cama. Nada. Passei a mão pela estante e senti algo duro, uma pequena lata de biscoitos de metal. Dentro, havia ferramentas e peças cuidadosamente organizadas, um ferro de solda em miniatura movido a bateria, um conjunto de chaves de fenda finas, um multímetro, pinças, carretéis de fios de cores diferentes e várias placas de circuito impresso. Embaixo deles, havia diagramas e desenhos cuidadosamente desenhados. Retirei cuidadosamente um dos diagramas finalizados. Era um despertador eletrônico montado em uma placa de ensaio com um pequeno visor e a capacidade de definir diferentes melodias. Ao lado, havia outro projeto, um robô simples sobre rodas com um braço mecânico capaz de levantar objetos leves. Finley o havia equipado com vários sensores para que o robô pudesse desviar de obstáculos. Tudo estava montado com perfeição, com um conhecimento dos princípios básicos da eletrônica. Sorri involuntariamente. O garoto definitivamente herdara meu amor por tecnologia. Ele não se limitava a copiar diagramas da internet, mas tentava modificá-los, fazendo suas próprias pequenas melhorias. Talvez tenham sido as noites em que eu lhe contava sobre meu trabalho com robôs industriais e como eu configurava sistemas automatizados que tiveram impacto. A campainha interrompeu meus pensamentos. Rapidamente coloquei a caixa de volta no lugar e desci. Os carregadores trouxeram mesas e cadeiras para a festa. As 2 horas seguintes foram passadas em uma correria. Liderei a arrumação dos móveis e a desembalagem dos pratos e decorações. A decoradora profissional contratada pela Dra me olhou com desprezo, mas não prestei atenção. Não era a primeira vez. Por volta das 17 horas, Dra voltou com um bolo enorme em forma de carro de corrida. Garrett a seguiu, um homem alto e em forma, com cabelos grisalhos prematuros e olhar frio. Meu genro sempre me tratou com educação, mas com distanciamento, como se eu não fosse a mãe da esposa dele, mas uma espécie de relíquia que ele tinha que suportar. Subi para o quarto de hóspedes. Sobre a cama, havia um vestido azul escuro, rigoroso, caro e completamente fora do meu estilo. Ao lado, um par de sapatos de salto baixo do meu tamanho. Dra sempre escolhia minhas roupas como se eu fosse um manequim que precisasse ser vestido adequadamente para uma exposição. Depois de me trocar, desci. Finley já havia retornado e estava sentado na cozinha, observando silenciosamente minha mãe preparar os aperitivos. Olá, vovó, ele sorriu, e notei que o sorriso não alcançava seus olhos. Olá, querido, eu o abracei. Você está pronto para amanhã? Na verdade, não, ele deu de ombros. Mamãe convidou gente demais. Eu nem conheço a maioria. Quando ele foi se trocar, comecei a ajudar a pôr a mesa. Percebendo que Dra estava por perto, decidi falar sobre Finley. Dra, notei que Finley se interessa por eletrônica. Talvez devêssemos incentivar esse hobby. Minha filha congelou. Do que você está falando? Sua voz estava tensa. Eu só acho que ele tem talento para a tecnologia, como você. Dra interrompeu. Mãe, não comece. Finley precisa se concentrar nos estudos e nos esportes. É importante para o futuro dele.
Entender a tecnologia também pode ser importante para o futuro, eu disse. Os Simons têm tradições diferentes, ela retrucou. Garrett quer que o filho vá para uma boa escola e depois para a Ivy League, como o pai e o avô. Não disse mais nada. Quando minha filha ficou assim? Quando ela deixou de ser uma garotinha curiosa que colecionava rádios com o pai para se tornar essa mulher fria que valorizava o status mais do que a felicidade da própria filha. A campainha tocou. O primeiro convidado havia chegado para o jantar pré-família. Dra se transformou instantaneamente em uma anfitriã acolhedora, deixando-me na cozinha para terminar os aperitivos. Meia hora depois, a casa estava cheia de gente, os pais de Garrett, a irmã dele e o marido dela, o irmão de Dra e a família dele. Tentei ser prestativa, servindo bebidas, recolhendo pratos usados, garantindo que todos estivessem confortáveis. Como sempre, ninguém me notou. Eu era apenas uma peça de mobiliário, funcional, mas sem graça. Lorraine estará aqui às 7, ouvi Garrett dizer à esposa no corredor. Fiquei paralisada. Lorraine, a mãe de Garrett. Uma mulher que eu não via há anos, mas cujo nome ainda me fazia tremer por dentro. Voltei para a cozinha, sentindo o coração martelando na garganta. Lorraine Simons. 20 anos atrás, ela era chefe de recursos humanos na fábrica da General Motors onde eu trabalhava. Foi ela quem assinou meu aviso de demissão durante o downsizing, mesmo sabendo que meu marido estava doente e minha filha estava na faculdade. Foi ela quem me olhou nos olhos e falou sobre cortes inevitáveis, enquanto outros gerentes recebiam bônus por reestruturações bem-sucedidas. E agora ela é a avó do meu neto. O destino às vezes prega peças tão grandes que você não sabe se ri ou se chora. Fui até o canto mais distante da cozinha, fingindo estar ocupada fazendo café. Depois de um tempo, ouvi uma voz feminina grave e ligeiramente rouca. Lorraine sugeriu que Dra discutisse algo importante, e eles entraram na sala de Garrett. Suspirei, hoje não. Por favor, hoje não. Eu não estava pronta para encarar Lorraine. Ao pegar as xícaras no armário de cima, deixei uma cair sem querer. O som de porcelana quebrada foi inesperadamente alto. Rapidamente comecei a juntar os cacos, torcendo para que ninguém percebesse. Vovó, você se cortou. A voz baixa de Finlay me fez olhar para cima. Ele estava parado na porta da cozinha, me observando com olhos sérios. Ao notar o corte no meu dedo, tirou um lenço limpo do bolso. Não é nada, querida, olhei para o meu dedo, onde de fato havia aparecido uma gota de sangue. É só um arranhãozinho. Finlay se aproximou, estendendo o lenço. Aqui, está limpo. Sorri, aceitando sua ajuda. Obrigada. Como vai? Está gostando dos preparativos para o seu aniversário? Ele deu de ombros. Tudo bem. Não é meu aniversário. É o aniversário deles. Ele acenou com a cabeça em direção à sala de estar. Você fará 13 anos amanhã, Finlay. É um dia importante. Ele suspirou com um cansaço nada infantil. Vovó, você encontrou minha caixa, não é? Eu não neguei. Sim, eu disse. Você é bom nisso. O robô tem um design interessante. Onde você aprendeu a soldar? Em vídeos na internet, ele olhou para a porta. Não conte para a mamãe, ok? Ela acha que é perda de tempo. Não vou contar, dei um tapinha no ombro dele. Mas não é perda de tempo, Finlay. É uma habilidade importante. Sério? Seus olhos brilharam. Você costumava trabalhar com coisas assim, certo? Papai mencionou que você era engenheiro. Eu era especialista em automação industrial, assenti. Eu montei sistemas robóticos em uma fábrica. Os princípios são os mesmos dos seus projetos: precisão, consistência, atenção aos detalhes. Legal, exclamou ele, sinceramente. Você pode me mostrar um dia como deixar o braço de um robô mais preciso? No momento, ele erra com frequência quando tenta pegar alguma coisa. Claro, querida, se seus pais mandarem.
Quando Philly saiu, terminei de limpar os cacos e me encostei na mesa da cozinha. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez ainda houvesse uma centelha no meu neto que Dra tentava tão diligentemente apagar. Vozes abafadas vinham do escritório de Garrett. Eu não ia bisbilhotar, mas não pude deixar de parar ao passar. A casa fica em um bom terreno, dizia Lorraine. A construtora está oferecendo um ótimo preço. É o local perfeito para novas casas geminadas. Mas é a casa da mamãe, a voz de Dra soava incerta. Não posso simplesmente vendê-la. Querido, a casa é tecnicamente sua. Edward a deixou para você. E o que sua mãe está fazendo lá, morando sozinha, gastando dinheiro consertando tralhas? Na idade dela, é hora de pensar em algo mais sensato, como uma casa de repouso com bons cuidados. Mamãe jamais concordaria. Quem disse que você precisa perguntar a ela? A voz de Lorraine endureceu. Garrett, explique para sua esposa. Aquela casa é um patrimônio. É tolice mantê-la só por sentimentalismo. Dra, sua mãe não é mais jovem, interrompeu Garrett. Ela tem 63 anos. Cedo ou tarde, teremos que decidir como cuidar dela. É melhor fazer isso agora, enquanto ela ainda está relativamente saudável. Recuei da porta, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Eles querem vender minha casa, a casa onde morei por 40 anos, onde Dra cresceu, onde Edward morreu, onde cada canto guarda memórias. E minha filha nem tenta se opor. Para ela, já estou descartada, uma velha que precisa ser internada em um asilo. Corri para a cozinha, sentindo minhas mãos tremerem. Olhei para o relógio. Eram quase 7 horas. Lorraine chegaria em breve, e eu teria que sorrir, fingir que não sabia que ela estava preparando outro golpe para mim. A campainha tocou novamente. Mais convidados. Respirei fundo e tentei me recompor. Afinal, era o aniversário do Philly amanhã, e acontecesse o que acontecesse, eu não ia estragar o aniversário do meu neto. O aniversário de Philly foi excepcionalmente ensolarado para outubro em Detroit. Acordei cedo com os primeiros raios de sol, um velho hábito do qual não conseguia me livrar, mesmo nos fins de semana. Passei a noite no quarto de hóspedes da Dra porque os preparativos do dia anterior tinham se estendido até tarde da noite, e minha filha insistira para que eu ficasse. Deitada na cama, ouvi o silêncio da casa. Um dia difícil me esperava, não só por causa das férias exaustivas com muitos estranhos, mas também por causa de Lorraine, cuja presença prometia ser um verdadeiro teste para mim. A conversa que ouvi ontem sobre a venda da minha casa não saía da minha cabeça, envenenando todos os meus pensamentos. No criado mudo ao lado da minha cama estava meu presente para Philly, o relógio de bolso restaurado de Edward. 3 meses de trabalho árduo, procurando peças, limpando, polindo, afinando. Eu havia investido não apenas meu tempo e habilidade, mas também uma parte da minha alma. Eu esperava que meu neto apreciasse este símbolo do vínculo entre gerações. Às 7 da manhã, desci para a cozinha para fazer o café da manhã, mas Dra já estava lá, dando instruções para 2 mulheres do serviço de buffet. Mãe, você acordou, disse ela, olhando para mim. O café está na cafeteira. Catarina e Jean cuidarão do café da manhã e do almoço, então você não precisa cozinhar. Eu poderia fazer as panquecas favoritas do Philly, ofereci. Hoje é um dia especial. Planejamos um menu belga, Dra balançou a cabeça. Waffles e frutas vermelhas frescas. Tudo já foi pedido. Assenti e dei um passo para trás, em direção à cafeteira. Mais uma vez, minha ajuda foi desnecessária. No entanto, eu já havia me acostumado com isso há muito tempo. Às 21 horas, a casa se transformou em um campo de batalha. Decoradores penduravam guirlandas, floristas preparavam arranjos, garçons montavam mesas de buffet. Em algum lugar no quintal, um pequeno palco estava sendo montado para o DJ que Dra havia contratado. Tudo parecia mais os preparativos para uma recepção da alta sociedade do que uma festa de 13 anos. Philly desceu para o café da manhã às 9, ainda sonolento e um tanto abatido.
Feliz aniversário, querido, abracei-o, sentindo-o retribuir o abraço sem jeito. Obrigado, vovó, ele sorriu fracamente. Finley. Dra correu para a sala de jantar com o celular na mão. Finalmente, você tem 40 minutos para o café da manhã. Depois, precisa se arrumar. O fotógrafo chega às 11h30 e vamos tirar fotos da família antes dos convidados chegarem. Certo, mãe, disse-lhe obedientemente, sentando-se à mesa onde um prato de waffles perfeitamente dispostos já o aguardava. Sentei-me ao lado dele quando Dra saiu para atender o telefone. Como você está se sentindo em um dia tão importante? Perguntei, tentando parecer animado. Finley deu de ombros. Não sei. É estranho tudo isso. Ele gesticulou ao redor da sala onde estranhos estavam arrumando a decoração. Não era bem o que eu queria. O que você gostaria? Pensou por um momento. Talvez ir a algum lugar com alguns amigos, a um museu de ciências ou a uma exposição de robótica, algo assim. Assenti compreensivamente. Era uma história familiar. Dra estava organizando as férias para si mesma, não para o filho, assim como quando meu marido, Edward, insistira que nossa filha estudasse engenharia, mesmo sendo atraída pelas humanidades. Agora ela repetia o mesmo erro com a própria filha. Tenho uma coisa para você, eu disse baixinho, olhando para a porta para me certificar de que Dra não voltaria. Mas eu gostaria de te entregar antes da parte oficial começar. O que é? Seus olhos brilharam de interesse. Você vai ver, pisquei para ele. Me encontre antes que os convidados cheguem. Finley sorriu, o primeiro sorriso de verdade da manhã. Mas o momento foi rapidamente interrompido quando Dra voltou e começou a lembrá-lo da importância de causar uma boa impressão nos convidados, especialmente nos colegas de trabalho do pai. Às 11h, a casa estava completamente transformada. Balões azuis e prateados, guirlandas, arranjos de flores, tudo parecia impecável e estéril, como uma imagem de revista de decoração. Sobre a grande mesa no centro da sala de estar, havia um bolo de 3 andares com uma estatueta de jogador de tênis no topo, uma homenagem ao hobby que Garrett tentará incutir no filho. Tentei ajudar, mas sentia constantemente que estava atrapalhando. Quando me ofereci para ajudar a servir, Dra, educadamente, mas com firmeza, disse que tudo já havia sido organizado por profissionais. Quando quis decorar a mesa com guardanapos que eu mesma havia bordado, ela explicou que não combinavam com o esquema de cores. Às 11h, quando a agitação estava no auge, Finley me encontrou em um canto tranquilo da cozinha. Vovó, você queria me mostrar uma coisa? Sua voz soou curiosa. Tirei do bolso uma caixinha embrulhada em papel azul comum. Feliz aniversário, Finley. Isto pertenceu ao seu avô. Ele desembrulhou o presente com cuidado e seus olhos se arregalaram ao ver o relógio de bolso antigo com o mecanismo aberto. Este é um relógio mecânico de verdade. Ele o segurou com reverência, examinando o intrincado padrão de engrenagens. Sim, sorri, olhando para o seu rosto encantado. Seu avô usava todos os dias. Eu o restaurei para você. Você mesmo fez isso? Ele olhou para mim. Claro. Lembra que eu te disse que costumava trabalhar com mecanismos? É o mesmo princípio, só que em miniatura. Finley acariciou delicadamente a superfície dourada do relógio com o dedo. É vivo, não como aquelas coisas digitais. Exatamente, assenti. Eles têm uma alma e uma história. Ele olhou para mim, e havia tanta gratidão sincera em seus olhos que meu coração doeu. Obrigada, vovó. Este é o melhor presente de todos. Ouvimos os passos de Dra, e Finley rapidamente escondeu o relógio no bolso. Aí está, ela apareceu na porta. Finley, o fotógrafo está esperando. E, por favor, vista o terno azul que compramos para você. Os convidados começarão a chegar em 1 hora. Quando Finley saiu, Dra se virou para mim. Mãe, você pode verificar se está tudo bem com as bebidas? Estou preocupada que não tenhamos pedido opções sem álcool suficientes para as crianças. Assenti e fui fazer o que me pediram,
mesmo sabendo que tudo já havia sido verificado por profissionais. Dra só precisava de algo para me manter ocupada. Os primeiros convidados começaram a chegar exatamente a 1 hora, os colegas de Philly com seus pais, os colegas de Garrett, os amigos de Dra do clube de tênis. Garrett e Dra os cumprimentaram na porta, enquanto Philly estava por perto, sorrindo formalmente e apertando as mãos. Eu me mantive reservado, ajudando os garçons com os aperitivos e me certificando de que todos estivessem confortáveis. Às 14 horas, Lorraine chegou. Ela entrou com aquele ar especial de superioridade que eu lembrava dos meus tempos na General Motors. Impecavelmente vestida, com o cabelo impecável, ela exalava confiança e autoridade. Garrett se iluminou ao ver a mãe, e Dra ficou visivelmente tensa. Mesmo depois de todos esses anos de casamento, ela ainda queria impressionar a sogra. Lorraine me deu um aceno quase imperceptível ao passar e seguir direto para Finley. Meu querido neto, disse ela, abrindo bem os braços. 13 anos é uma idade especial. Você está se tornando um homem de verdade. Finley a abraçou, e notei seus ombros tensos com o contato formal. Obrigado, vovó Lorraine, ele sorriu educadamente. Tenho um presente especial para você. Ela fez um gesto para um assistente que carregava uma pequena caixa embrulhada em papel prateado com um monograma S. Finley abriu o presente e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Dentro havia um relógio suíço caro em uma caixa de couro, enorme, brilhante, mais adequado para um empresário respeitável do que para um garoto de 13 anos. É uma tradição dos Simons, explicou Lorraine, tirando o relógio e colocando-o no pulso do neto. Todo homem da nossa família ganha um relógio como este quando faz 13 anos. Seu pai usava um igualzinho. O relógio parecia volumoso no pulso fino de Finley, mas ele agradeceu educadamente e deixou Lorraine abotoar a pulseira. Agora você é um Simons de verdade, disse ela, dando-lhe um tapinha no ombro. Vi a mão de Finley involuntariamente alcançar o bolso onde estava o relógio de bolso de Edward. Ele me olhou rapidamente, e eu sorri, encorajando-o, que ele tenha os 2 dons, símbolos de 2 mundos diferentes, a partir dos quais ele poderia escolher seu próprio caminho. A celebração continuou. As crianças brincavam com jogos organizados pelo animador, enquanto os adultos socializavam e bebiam champanhe. Finley ia de grupo em grupo, aceitando educadamente felicitações e presentes. Observei-o de longe, notando como seu sorriso se tornava cada vez mais forçado a cada hora que passava. Às 17 horas, chegou a hora do jantar formal. Os convidados sentaram-se a uma longa mesa na sala de jantar, decorada com flores e velas. Eu estava sentada na extremidade oposta, ao lado de um parente distante de Garrett, enquanto Finley ocupava o assento central, entre seu pai e Lorraine. Dra sentou-se ao lado de Garrett, irradiando a felicidade tensa da anfitriã de uma festa perfeita. O jantar estava requintado, com vários pratos servidos por garçons de luvas brancas. Mal toquei na comida, observando Finley. Ele conversava educadamente com os vizinhos à mesa, mas seu olhar frequentemente se demorava em mim, como se buscasse apoio. Depois da sobremesa, Garrett se levantou com uma taça de champanhe. Senhoras e senhores, gostaria de fazer um brinde ao nosso aniversariante. Finley, hoje você está completando 13 anos, um marco importante no caminho para a vida adulta. Você está crescendo para ser um verdadeiro Simons, determinado, talentoso e um digno sucessor da nossa tradição familiar. Não pude deixar de estremecer com essas palavras. Garrett parecia completamente alheio aos verdadeiros interesses do filho, às suas inclinações, à sua alma. Seu sucesso no tênis, suas notas na escola, tudo indica que você está no caminho certo. Tenho orgulho de você e confio que você ingressará em uma universidade respeitável, assim como todos os Simons antes de você. Um brinde a você, filho. Todos ergueram seus copos e beberam. Finley sentou-se com um sorriso forçado, seus olhos encontrando os meus do outro lado da mesa por um momento. Dei-lhe um sorriso encorajador. Então Dra falou. Ela falou sobre o orgulho que sentia do filho, sobre suas conquistas, sobre a pessoa maravilhosa que ele estava se tornando.
Nenhuma palavra sobre seus verdadeiros interesses, seu talento para a tecnologia, seus sonhos. Quando Dra terminou, foi a vez de Lorraine. Ela se levantou majestosamente, segurando uma taça de champanhe. Queridos amigos, sua voz bem modulada preencheu a sala. Hoje estamos comemorando um evento importante, o 13º aniversário do meu neto, Finley Edward Simons. Ela colocou a mão no ombro do menino, e notei que ele ficou ligeiramente tenso. 13 anos é a idade em que um menino começa a se tornar um homem. É quando o caráter, as ambições e as ideias sobre o futuro são formados, e quero dizer que Finley está crescendo para ser exatamente o tipo de pessoa que o herdeiro da família Simons deveria ser. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da mesa, e por um instante seu olhar se demorou em mim. Algo frio brilhou em seus olhos, me fazendo estremecer por dentro. Quero agradecer a todos que tornaram isso possível, Garrett e Dra, que estão criando seu filho com tanto carinho e atenção, os professores, treinadores, mentores que o ajudam a crescer e se desenvolver, todos que estiveram conosco todos esses anos. Ela fez outra pausa, e algo em seu tom me deixou cautelosa. Exceto por uma mulher, disse Lorraine baixinho, mas o som ecoou pela sala como um tiro, que está tentando arrastar meu neto de volta ao passado, incutindo nele o interesse por artesanato em vez de uma educação de verdade, por chaves de fenda e ferros de solda em vez de livros e esportes. Um sussurro percorreu a sala. Alguns dos convidados trocaram olhares constrangidos. Dra congelou, olhando para o prato. Garrett pareceu ligeiramente surpreso, mas não chateado. E Finley? Finley me encarou com os olhos arregalados, cheios de horror e vergonha. Senti o sangue subir-me ao rosto. Todos aqueles anos de silêncio, concessões, compromissos. E agora, em público, na festa de aniversário do meu neto, eu estava a ser retratada como inimiga da família. Mas isso não importa, continuou Lorraine com um leve sorriso. O que importa é que Finley sabe quem é a sua verdadeira família e onde está o seu futuro. A você, querido neto. Ela ergueu o copo. A maioria dos convidados seguiu o seu exemplo, embora alguns parecessem envergonhados. Fiquei imóvel, sentindo algo dentro de mim romper-se completamente. O tênue fio de respeito e aceitação que unia a minha relação com a família da minha filha estava cortado. O jantar continuou. A conversa gradualmente voltou ao normal. Ninguém mencionou o brinde estranho de Lorraine, embora eu sentisse olhares curiosos direcionados a mim. Dra não se aproximou de mim, não me defendeu, não disse uma palavra em minha defesa. Ela apenas continuou sorrindo e desempenhando o papel de anfitriã perfeita. Quando o bolo foi servido, uma obra de arte de confeitaria de 3 andares com um jogador de tênis no topo, todos se reuniram em volta de Finley para cantar a canção tradicional. Eu me afastei, sentindo-me como um fantasma naquela celebração da vida. Finley apagou as velas sob aplausos, e seu olhar encontrou o meu por um instante. Havia tanta dor e pedido de desculpas em seus olhos que meu coração doeu. Depois do bolo, os convidados começaram a ir embora. Eu mecanicamente desempenhava minhas funções de anfitriã, recolhendo os pratos, ajudando com os presentes, agradecendo as pessoas que iam embora. Mas, por dentro, uma decisão estava se formando. Eu não podia mais ser uma sombra na vida da minha própria família. Quando o último convidado foi embora, subi para o quarto de hóspedes e juntei meus poucos pertences. Depois, desci. Dra e Garrett estavam na sala de estar, conversando com Lorraine. Finley estava sentado no sofá, olhando para os presentes com uma expressão distante. Fui até a mesa no corredor onde estavam as chaves da casa da minha filha, as mesmas chaves que Dra me dera só por precaução, mas que eu sempre relutara em usar, como se estivesse invadindo seu espaço pessoal. O tilintar do metal contra a superfície de vidro da mesa fez com que todos se virassem. Fiquei parada na porta, ereta como uma pedra, olhando Lorraine diretamente nos olhos pela primeira vez em muitos anos. Judith, o que você está fazendo? Dra franziu a testa, olhando para as chaves. Estou indo, minha voz soou calma, embora por dentro eu estivesse tremendo. Obrigada pela hospitalidade. Não seja boba, mãe, Dra revirou os olhos. Está tarde.
E o quê? Interrompi minha filha pela primeira vez. Você tem medo de que sua mãe idosa não volte para casa? Não se preocupe, eu dou um jeito. Eu dei um jeito a vida toda. Lorraine assistia à cena com um leve interesse, como se fosse um drama de televisão. Garrett parecia irritado, eu provavelmente tinha arruinado seus planos de uma noite tranquila. Vovó, Philly se levantou do sofá, com a voz alarmada. Por favor, fique. Está escuro. Está tudo bem, querido, sorri para ele. Feliz aniversário de novo. Espero que você continue fazendo o que realmente gosta, independentemente do que os outros digam. Virei-me e fui em direção à porta, sentindo os olhares de todos os presentes em mim. Ninguém tentou me impedir. Até Dra disse apenas: Mãe, você está sendo irracional. Conversamos amanhã, quando você se acalmar. Não respondi. Abri a porta e saí para a fria noite de outubro. O céu estava nublado e uma chuva fina caía. Eu não tinha trazido guarda-chuva, mas naquele momento isso parecia insignificante. Pela primeira vez em muitos anos, me senti livre. Humilhada, quebrada, mas livre. A chuva aumentava a cada passo. As gotas finas se transformavam em torrentes pesadas, tamborilando no asfalto e nos tetos dos carros estacionados. Eu caminhava de cabeça baixa, ignorando minhas roupas molhadas. O frio de outubro penetrava meus ossos, mas dentro de mim ardia uma chama de humilhação e raiva. Por 23 anos, fui uma sombra na minha própria família, 23 anos me conformando, cedendo, mantendo silêncio. E aqui estava o resultado: humilhação pública diante de dezenas de pessoas, a maioria das quais eu nem conhecia. E minha própria filha não disse nada, não me defendeu, não disse uma palavra em minha defesa. Onde foi que eu errei? Quando foi que Dra deixou de ser uma garotinha curiosa que ajudava o pai a montar receptores de rádio e se transformou nessa mulher fria que valoriza o status mais do que a própria mãe? Talvez eu tenha trabalhado demais quando ela era pequena ou não a tenha criado com o rigor necessário. Ou será que foi porque Edward e eu sempre vivemos modestamente, sem o luxo que ela via nas casas dos seus colegas ricos? Caminhei pelas ruas desertas de Grosse Pointe, um bairro onde nunca me senti em casa. Eram cerca de 2 quilômetros até o ponto de ônibus e depois mais 1 hora até minha antiga casa no bairro Operário. Mas agora essa distância parecia insignificante em comparação com o abismo que se formara entre mim e minha família. A chuva apagou as marcas na calçada, transformando-as em riachos cinzentos. As palavras de Lorraine ecoavam na minha cabeça a cada passo que eu dava, exceto por uma mulher. Como ela ousa? Que direito ela tinha de me julgar meu relacionamento com meu neto, minhas tentativas de apoiar seus verdadeiros interesses? Era a mesma Lorraine que assinara minha ordem de demissão 20 anos antes, sabendo que meu marido estava doente e minha filha estava na faculdade. E agora ela tentava me apagar novamente, desta vez da vida do meu neto. Eu estava tão absorto em meus pensamentos que não ouvi imediatamente os passos rápidos atrás de mim. Só quando estavam quase me alcançando é que me virei e congelei de surpresa. Philly corria na chuva, encharcado até os ossos, sem casaco, vestindo apenas o terno azul que usará na festa. Seu cabelo estava grudado na testa, e seus olhos, grandes e sérios, me fitavam com ansiedade e determinação. Vovó, ele parou, respirando pesadamente. Espere. Philly, eu não conseguia acreditar no que via. O que você está fazendo aqui? Você está encharcada. Eu saí para te encontrar. Mas sua mãe, seu aniversário, o que importa? Ele deu de ombros, e havia tanto cansaço adulto naquele gesto que meu coração afundou. Não é meu feriado. Nunca foi. Olhei para ele, sem saber o que dizer. Um garoto de 13 anos, quase um adolescente, estava parado na minha frente sob a chuva torrencial, determinado e vulnerável ao mesmo tempo. Você não pode ir embora assim, eu finalmente disse. Seus pais vão ficar preocupados. Eles não se importam, disse ele, com a voz desprovida de ressentimento infantil, apenas constatando um fato. Eles nem perceberam que eu fui embora.
Mamãe e papai estavam discutindo algum acordo com seus convidados. E a vovó Lorraine estava contando a todos que uma universidade maravilhosa me aguardava em 5 anos. A chuva se intensificou, transformando-se em um aguaceiro. Ficamos parados sob um poste de luz, duas figuras solitárias em um bairro deserto e caro. Precisamos nos abrigar, eu disse, olhando ao redor. Você está tremendo. A alguns quarteirões de distância, havia um antigo ponto de ônibus com um abrigo. Peguei Philey pela mão e corremos para lá, pulando poças e nos aconchegando. Sob o teto fino do ponto de ônibus, estava um pouco mais seco, mas pelo menos a chuva não batia diretamente no nosso rosto. Tirei meu cachecol e tentei enxugar o cabelo molhado do meu neto com ele. Por que você me seguiu? Perguntei quando recuperamos um pouco o fôlego. Philey tirou algo do bolso da jaqueta molhada e me estendeu na palma da mão aberta, o relógio de bolso de Edward. Engoli em seco, imaginando como a água poderia ter danificado o mecanismo. Eu não podia deixá-los lá, disse-lhe baixinho. Eles não entenderiam o quão especiais são. Philey, não posso mais ficar aí, ele deixou escapar de repente. Eles estão sempre me dizendo quem eu deveria ser. Tênis, uma escola de prestígio, os amigos certos, os hobbies certos. Ninguém pergunta o que eu quero. Sua voz tremeu, mas não por causa do frio. O que você quer, Philey? Ele pensou por um momento. Eu quero criar coisas, como você, como o avô de quem você me falou. Quero entender como as coisas funcionam, não apenas usá-las. Mas quando tento conversar com a mamãe sobre isso, ela apenas suspira e me lembra que tenho treino de tênis ou aula de francês. Assenti, reconhecendo ecos da minha própria história em suas palavras. Meu pai também não entendia meu interesse por mecânica, considerando-a uma atividade inadequada para uma menina. Levei anos para defender meu direito de seguir meu próprio caminho. E seu pai? Perguntei. Você já tentou falar com ele? Pai, Philey deu de ombros. Ele está sempre ocupado. Quando está em casa, geralmente está trabalhando no escritório ou ao telefone. E se temos tempo juntos, ele o passa falando sobre o futuro, os negócios da família, as tradições dos Simons, como se eu já tivesse decidido que quero ser uma cópia exata do meu pai e do meu avô. A chuva tamborilava no teto fino do ponto de ônibus, criando uma estranha sensação de intimidade, como se Philey e eu estivéssemos em nosso próprio mundinho. Vovó, ele me olhou diretamente nos olhos. O que a vovó Lorraine disse na mesa foi horrível. Eu vi o quanto te magoou, e ninguém te defendeu, nem mesmo a mamãe. Relacionamentos adultos são complicados, Philey, eu disse, tentando encontrar palavras que não soassem como desculpas. Às vezes, as pessoas fazem escolhas que são difíceis para os outros entenderem. Isso não está certo, ele disse, teimosamente. Eles te tratam como uma peça de mobília, como algo que você pode mudar de lugar ou jogar fora quando não precisar mais. Sua percepção me impactou. Aquele garoto via o que muitos adultos preferiam não ver. Você observa muito, não é? Perguntei baixinho. Quando você é uma criança quieta, as pessoas muitas vezes esquecem que você está presente, ele sorriu levemente. Eu os ouvi falando sobre vender sua casa, como se fosse apenas um imóvel, não um lugar onde você mora. Senti um nó na garganta. Todos esses anos, pensei que estava protegendo Philey, protegendo das complexidades da vida adulta, mas ele tinha visto e compreendido tudo. Sinto muito que você tenha ouvido isso, eu disse. Crianças não deveriam ter que se preocupar com coisas assim. Tenho 13 anos, vovó, disse ele, endireitando-se, de repente parecendo mais velho do que realmente era. Não sou uma criança, e vejo como você está sendo tratada. Não é justo. A chuva começou a diminuir, transformando-se em uma garoa fina. O céu noturno brilhava através das brechas nas nuvens, revelando algumas estrelas. O que você vai fazer agora? Perguntou Philey, olhando para a rua molhada. Ir para casa, dei de ombros. O que mais eu posso fazer? Posso ir com você? Havia esperança em sua voz.
só por esta noite. Não quero voltar para lá. Pensei nisso. Por um lado, tirar uma criança sem a permissão dos pais era errado. Por outro, mandá-la de volta para um lar onde seu verdadeiro eu estava sendo metodicamente apagado parecia ainda mais errado. Seus pais vão ficar preocupados, eu disse, embora não tivesse certeza se era verdade. Eles nem perceberam que eu saí, repetiu Finley. Por favor, vovó, só por hoje. Volto amanhã, prometo. Seus olhos, tão parecidos com os de Edward, me fitavam suplicantes, e eu cedi. Tudo bem, mas ligaremos para seus pais amanhã de manhã e você irá para casa. Ele assentiu e seu rosto se iluminou. Obrigada. Eu simplesmente não consigo ver todos eles hoje, especialmente a vovó Lorraine com seu papo sobre Simonses de verdade. Saímos de debaixo do abrigo de ônibus. A chuva tinha quase parado, mas o ar estava úmido e frio. Finley tremia em sua roupa de mergulho. São algumas quadras até o ponto de ônibus, eu disse. Você vai congelar antes de chegarmos lá? Estou bem, ele disse corajosamente, embora seus lábios estivessem visivelmente azuis. Fique aqui, eu disse, olhando ao redor e notando uma cabine telefônica na esquina. Vou chamar um táxi. 15 minutos depois, estávamos sentados no interior aquecido de um velho Ford. O motorista, um homem idoso de bigode grisalho, lançou-nos um olhar surpreso, mas não disse nada. Uma velha molhada e um rapaz de terno rasgado provavelmente não eram os passageiros mais estranhos que ele já tivera. No caminho, Finley se apertou contra mim, tremendo de frio. Coloquei meus braços em volta de seus ombros e senti seu corpo relaxar gradualmente. Ficamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Do lado de fora da janela, as luzes de Detroit passavam, brilhantes e festivas no centro, fracas e esparsas nos arredores. Nunca estive na sua casa, disse Finley de repente, quebrando o silêncio. Era verdade. Dra sempre insistira que as reuniões familiares fossem realizadas em sua casa espaçosa e imaculada, em um bairro prestigiado. Minha modesta casa, em um antigo bairro operário, era um símbolo do passado do qual ela tanto ansiava por se distanciar. Não é tão bonita quanto a sua, avisei. E um pouco bagunçada. Eu não esperava visitas. Não me importo, ele deu de ombros. Tenho certeza de que é mais interessante do que a nossa casa impecável, onde você nem pode sentar no sofá da sala porque não é para uso diário. Havia tanta amargura em sua voz que não pude deixar de sorrir, reconhecendo meus próprios pensamentos. Finley era muito mais parecido comigo do que com seus pais, e isso me encantava e me assustava ao mesmo tempo. O táxi parou em frente à minha casa, uma pequena construção térrea com tinta descascada e um jardim antigo, mas bem cuidado. Paguei ao motorista, calculando mentalmente quanto isso tiraria do meu magro orçamento. Mas isso não importava agora. Subimos os degraus até a varanda e peguei minhas chaves, chaves de verdade, de uma casa de verdade, não o conjunto simbólico que eu acabará de deixar na mesa da minha filha no corredor. A porta se abriu com um rangido, nos deixando entrar no corredor escuro. Espere um segundo, eu disse, tateando em busca do interruptor. Uma luz fraca inundava o cômodo, revelando seus móveis modestos, móveis antigos, um carpete surrado e fotografias em molduras simples nas paredes. Mas era limpo e aconchegante, uma casa de verdade, não uma sala de exposição. Precisamos nos secar e nos aquecer, eu disse, ajudando Finley a tirar o casaco molhado. Tenho algumas roupas velhas do seu avô. Devem ficar um pouco grandes, mas são melhores do que nada. Levei-o ao banheiro, dei-lhe uma toalha e mostrei onde tudo estava. Depois, fui buscar roupas secas para nós dois. No canto mais distante do armário, algumas coisas de Edward ainda estavam guardadas, coisas que eu não conseguirá doar depois da morte dele. Um suéter velho, uma camisa de flanela e uma calça de moletom com cinto apertado serviriam perfeitamente no magro Finley. Depois de nos trocarmos e nos aquecermos, preparei chá quente e sanduíches. Sentamos na cozinha, e Finley olhou ao redor com interesse. Vocês têm tantas coisas interessantes, disse ele,
olhando para as prateleiras cheias de mecanismos, ferramentas e livros antigos. Há um senso de vida aqui. São só coisas velhas, dei de ombros. A maioria das pessoas as chamaria de sucata. Não são sucata, ele balançou a cabeça. Tudo tem uma história, né? Como o relógio do seu avô. Sim, sorri, tocada por sua compreensão. Tudo significa alguma coisa ou lembra alguém. Finley tirou o relógio do bolso da calça. Ele milagrosamente havia sobrevivido à chuva. Conte-me sobre seu avô, perguntou ele, colocando cuidadosamente o relógio na mesa entre nós. Como ele era? Minha mãe quase nunca fala sobre ele. E comecei a contar a ele, sobre como Edward e eu nos conhecemos na fábrica, onde eu era uma jovem especialista em automação e ele um engenheiro experiente, sobre como ele apoiava minhas ambições numa época em que as mulheres raramente eram levadas a sério em profissões técnicas, sobre como construímos esta casa juntos, cômodo por cômodo, economizando cada dólar, sobre como Dra nasceu e como Edward a ensinou a desmontar e remontar rádios, na esperança de que ela seguisse seus passos. Finley ouvia, prendendo a respiração, absorvendo avidamente cada detalhe sobre a família sobre a qual sabia tão pouco. Porque a mamãe perdeu o interesse pela tecnologia, ele perguntou quando fiz uma pausa. Você disse que ela adorava construir rádios com o vovô. Suspirei, procurando as palavras certas. No ensino médio, Dra fez amizade com garotas de famílias ricas. Elas viviam uma vida completamente diferente, carros caros, viagens, roupas da moda. Acho que ela ficou com vergonha da nossa casa simples, do pai sujando as mãos com óleo de máquina. Ela começou a sonhar com uma vida diferente e então conheceu Garrett na faculdade. Ela encontrou sua passagem para esse mundo, concluiu Finley baixinho. E desde então, ela vem tentando provar que merece estar lá. Fiquei impressionado com a sua perspicácia. Sim, provavelmente é verdade. Mas sabe, Finley, eu não a culpo. Todo mundo tem o direito de escolher o seu próprio caminho. É que às vezes as pessoas esquecem de onde vieram e quem as ajudou ao longo do caminho. Ficamos sentados em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio na parede e pelo som da chuva diminuindo do lado de fora da janela. Naquele momento, formou-se entre nós uma conexão mais profunda do que palavras, um entendimento entre duas pessoas que viam o mundo de forma semelhante, apesar da diferença de idade. Vovó, disse Finley de repente, olhando-me com olhos sérios, quero ficar com a senhora, não só por hoje. Quero morar aqui com a senhora. Suas palavras me pegaram de surpresa. Finley, isso é impossível. Seus pais jamais concordariam. Esta é a sua família, a sua casa. Não é um lar, ele balançou a cabeça. É um lugar onde eu moro, mas nunca me senti realmente em casa lá. Não como me sinto aqui com você em apenas uma noite. Suas palavras me tocaram profundamente, mas eu sabia que não podia encorajar tais pensamentos. Escute, você está chateado agora. Foi um dia difícil para todos nós. Vamos conversar sobre isso amanhã com a cabeça fria. Finley pareceu decepcionado, mas assentiu. Tudo bem, mas não vou mudar de ideia. Está tarde, olhei para o relógio. Você precisa descansar um pouco. Vou arrumar o quarto de hóspedes para você. Enquanto arrumava a cama no pequeno quarto que outrora pertencera a Dra, pensei nas palavras de Finley. Uma parte de mim se comoveu com o desejo dele de ficar comigo, mas outra parte entendeu o quão irrealista isso era. Dra e Garrett jamais permitiriam que o filho morasse com a avó em um antigo bairro operário, longe de escolas de prestígio e dos amigos certos. Quando voltei para a cozinha, Finley estava parado na janela, olhando para a rua molhada, vestindo o suéter de Edward, que era grande demais para ele. Ele parecia comovente e vulnerável. Venha, chamei. Vou te mostrar onde você vai dormir. Ele se virou e vi que segurava o relógio de bolso de Edward. Parou de fazer tic-tac, disse ele. Provavelmente por causa da chuva. Está tudo bem, eu disse, indo até lá e pegando o relógio. Vou desmontá-lo e secá-lo amanhã.
O mecanismo não deve estar danificado. Você acha mesmo que consegue consertar? Havia esperança em sua voz. Claro, sorri. Já consertei centenas de mecanismos mais complicados do que este na minha vida. Tudo pode ser consertado se você souber como o sistema funciona e tiver as ferramentas certas. Finley assentiu, e algo parecido com admiração brilhou em seus olhos. Você me ensina? Eu ficaria feliz, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Agora é hora de dormir. Amanhã vai ser um dia difícil. Depois de mostrar o quarto de hóspedes a Finley e me certificar de que ele estava confortável, voltei para a cozinha. Sentada à mesa com uma xícara de chá frio, pensei no que tinha acontecido nas últimas horas, no discurso de Lorraine, na minha partida, na decisão de Finley de me seguir. Eu sabia que teria que enfrentar as consequências pela manhã. Dra e Garrett deviam ter descoberto o desaparecimento do filho e provavelmente estavam frenéticos de preocupação. Eu deveria ligar para eles e dizer que ele estava comigo e em segurança. Mas parte de mim, a parte que ainda sofria com a humilhação pública, queria que eles sentissem pelo menos uma fração da ansiedade e da incerteza com as quais eu havia convivido nos últimos anos. Era errado, eu sabia disso. Mas hoje, só hoje, me permiti ser menos do que perfeita como avó e mãe, só por uma noite. De manhã, eu tomaria a decisão certa. Fui até a janela e olhei para a rua à noite. A chuva tinha parado, e as luzes da rua e as estrelas refletiam nas poças. Em algum lugar lá fora, em um bairro rico, em uma casa grande com um gramado perfeito, minha filha provavelmente estava começando a entender que nem tudo neste mundo pode ser controlado, que às vezes as pessoas, mesmo as mais próximas, podem fazer escolhas inesperadas. Voltei para a mesa e peguei o relógio de Edward. Levei-o ao ouvido, silêncio. Mas eu sabia que o mecanismo lá dentro ainda estava vivo, apenas precisando de cuidado e atenção, assim como nossa família. Coloquei o relógio cuidadosamente sobre a mesa e fui para o meu quarto. Amanhã seria um novo dia e talvez o começo de algo novo em nosso relacionamento. Eu não sabia o que o futuro reservaria, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha uma voz e uma escolha, e um garotinho que me entendia melhor do que ninguém. Amanhã chegou rápido demais. Acordei com o som da chuva batendo no telhado, normal em Detroit naquela época do ano. Fiquei ali deitado pelos primeiros segundos, olhando para o teto e organizando meus pensamentos. Os eventos do dia anterior pareciam irreais, como um pesadelo, mas eram reais. Lorraine com seu brinde insultuoso, eu saindo da festa e Finley vindo atrás de mim na chuva torrencial. Finley. Sentei-me abruptamente na cama. Meu neto dormia no quarto ao lado, e os pais dele provavelmente estavam ficando loucos de preocupação. Ou talvez ainda não tivessem notado sua ausência. Não, isso era impossível. Por mais absortos que Dra e Garrett estivessem em seus próprios assuntos, eles não poderiam ter deixado de notar que o filho não havia voltado para casa. Olhei para o relógio, eram 7 da manhã. Era hora de ligar para minha filha. Peguei meu celular e fiquei paralisada com o dedo sobre os botões. O que eu diria? Oi, querida. Seu filho está comigo. Não se preocupe. Depois de sair da festa e deixar as chaves para trás, depois de levar uma criança de 13 anos embora sem a permissão dos pais? O telefone tocou antes que eu pudesse discar o número. Claro, era a doutora. Respirei fundo e atendi. Mãe, a voz da minha filha soou tensa. O Finley está com você? Sim, eu não via sentido em negar o óbvio. Ele veio me procurar ontem à noite. Ficou encharcado na chuva. Eu não podia mandá-lo de volta naquele estado. E você não pensou em ligar? Sua voz fervia de raiva. A gente ficou em pânico a noite toda. O Garrett dirigiu pelo bairro inteiro. Ligamos para os amigos dele, para a polícia. Eu ia ligar de manhã, respondi, tentando parecer calma. O Finley estava chateado. Ele precisava de um tempo. Chateado. Dra levantou a voz. O que você disse a ele? Ele nunca fugiu de casa antes.
Eu não disse nada a ele, eu disse, começando a ficar com raiva também. Talvez você devesse se perguntar por que seu filho decidiu sair de uma festa e ir atrás da avó inadequada dele. Houve silêncio do outro lado da linha. Então Dra falou com mais calma: estamos a caminho. Chego aí em 30 minutos. Ela desligou sem esperar resposta. Suspirei e fui acordar Finley. Ele estava dormindo, encolhido debaixo das cobertas, e parecia muito mais jovem do que seus 13 anos. Me senti mal por acordá-lo, mas precisava prepará-lo para a chegada dos pais. Finley, eu disse, sacudindo-o de leve pelo ombro. Acorde, querido. Seus pais já vão chegar. Ele abriu os olhos e me encarou sem entender por alguns segundos. Então, os acontecimentos do dia anterior devem ter voltado à sua mente, e ele se sentou na cama. Eles ligaram? Perguntou com a voz sonolenta. Sim, agora mesmo. Sua mãe estava muito preocupada. Duvido, ele deu de ombros. Ela provavelmente estava com raiva por eu ter arruinado as férias perfeitas dela. Finley, não seja assim, eu disse, sentando-me ao lado dele. Ela é sua mãe. Claro que estava preocupada. Ele me olhou com ar de dúvida, mas não disse nada. Sugeri que ele se lavasse e tomasse café da manhã enquanto ainda havia tempo. Suas roupas, secas da noite anterior, estavam cuidadosamente dobradas sobre uma cadeira. Comemos torradas e chá em silêncio quando ouvimos o som de um carro parando. Finley ficou tenso, e eu coloquei a mão em seu ombro. Vai ficar tudo bem. Só seja sincero, ok? Ele assentiu, mas eu podia ver a ansiedade em seus olhos. A campainha tocou forte, insistentemente. Fui abrir a porta, me preparando para uma conversa desagradável. Dra e Garrett estavam parados na porta. Minha filha parecia exausta, o rosto pálido, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado. Garrett, por outro lado, parecia sereno e determinado, apenas os músculos do maxilar revelando a tensão. Onde ele está? Perguntou Dra sem me cumprimentar. Na cozinha, tomando café da manhã, eu disse, dando um passo para o lado para deixá-los entrar. Eles passaram por mim sem dizer uma palavra. Segui-os até a cozinha, onde Finley ainda estava sentado à mesa, ereto como uma corda. Finley Edward Simons, a voz de Dra tremeu. O que você pensa que está fazendo? O menino olhou para a mãe. Oi, mãe. Oi, mãe, exclamou ela, erguendo as mãos. Você desapareceu no seu próprio aniversário sem dizer uma palavra. Tem ideia do que passamos? Chamamos a polícia, os hospitais. Deixei um bilhete, disse Finley baixinho, na sua cama. Dra ficou em silêncio, digerindo a informação. Não entramos no seu quarto, disse ela finalmente. Achamos que você estava em algum lugar da casa ou do jardim. E quando percebemos que você não estava lá. Quando você percebeu isso? Perguntou Finley, com a voz desafiadora. 1 hora? 2? Não importa, interrompeu Garrett. O que importa é que você saiu sem permissão, com uma avó que nem se deu ao trabalho de nos ligar. Não envolva a vovó nisso, disse Finley de repente, elevando a voz. A decisão foi minha. Eu não podia mais ficar lá. Não depois do que a vovó Lorraine fez. Dra me lançou um olhar acusador. O que você disse a ele? Ela não me disse nada, Finley se levantou da mesa. Eu mesma vi tudo, como a vovó Lorraine a humilhou na frente de todos os convidados, como você ficou lá sem dizer nada, como ninguém a defendeu. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Dra baixou os olhos, incapaz de encontrar as palavras. Garrett se mexia de um pé para o outro, claramente se sentindo desconfortável. Finley, você não entende de relacionamentos adultos, disse ele finalmente. Entre a mãe da Dra e a minha mãe, é uma história complicada. Eu entendo o suficiente, disse o menino, teimoso. Eu entendo quando alguém é tratado injustamente, e não quero fazer parte disso. Chega, Dra balançou a cabeça. Discutiremos isso em casa. Preparem-se.
Vamos embora. Eu não vou, Finley cruzou os braços sobre o peito. Quero ficar com a vovó. Não seja bobo, Garrett deu um passo à frente. Seu lugar é em casa, com a gente. Você tem escola, treino. Eu não me importo, a voz de Finley tremeu. Eu odeio tênis. Odeio a escola onde todo mundo só fala de dinheiro e status. Eu odeio ser um Simons de verdade. Ponto. Garrett parecia ter sido atingido. Dra empalideceu ainda mais. Finley, por favor, estendeu a mão para o filho. Você está chateado, eu entendo, mas esta não é a solução. Vamos para casa e conversaremos sobre isso. Não há nada para conversar, ele se afastou da mão dela. Você nunca me escuta de verdade. A única coisa com que você se importa é o que você quer. Fiquei de lado, observando a cena se desenrolar com o coração pesado. Eu não queria ser a causa da discórdia entre Finley e seus pais, mas, ao mesmo tempo, entendia seus sentimentos. Finley, interrompi gentilmente, talvez você devesse ouvir seus pais. Eles estavam preocupados com você. Ele me olhou com decepção. Você também, vovó? Achei que você entenderia. Eu entendo, eu disse, caminhando até ele e colocando a mão em seu ombro. Mas seu lugar é com eles agora. Eles são seus pais e te amam, mesmo que nem sempre demonstrem isso da maneira que você gostaria. Dra me olhou surpresa, claramente sem esperar meu apoio. Tudo bem, disse Finley finalmente. Vou para casa, mas se nada mudar, vou embora de novo, e da próxima vez você não vai me encontrar. Finley, exclamou doutora, estou falando sério, mãe. Ele a olhou diretamente nos olhos. Não aguento mais viver assim. Tenho 13 anos, mas me sinto como um prisioneiro em minha própria casa. A tensão na sala chegou ao auge. Garrett parecia irritado, Dra, abalada, e Finley, determinado, apesar da pouca idade. Acho que todos precisamos nos acalmar, eu disse, tentando apaziguar a situação. Finley, vá buscar suas coisas. Seus pais e eu precisamos conversar. O garoto hesitou, mas depois assentiu e saiu da cozinha. Assim que seus passos se dissiparam no corredor, Dra se virou para mim. Como você pôde, mãe, levar uma criança sem a nossa permissão? Você sabe que isso pode ser considerado sequestro? Eu não o levei, balancei a cabeça. Ele veio até mim, encharcado e chateado. O que eu deveria fazer? Mandá-lo de volta para a chuva. Você deveria ter ligado, Dra retrucou. Imediatamente. Sim, eu deveria ter feito isso, admiti meu erro. E me desculpe por não ter feito isso. Mas também me desculpe pelo que aconteceu na festa, pela sua sogra me insultar publicamente e você não ter dito uma palavra em minha defesa. Dra desviou o olhar. Isso foi inapropriado da parte dela, mas você conhece a Lorraine, ela é sempre muito direta. Direta? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Dra, ela me humilhou na frente de todos os seus convidados. Ela basicamente me acusou de ser uma má influência para o Finley porque eu incentivo o interesse dele por tecnologia. Não é verdade, interrompeu Garrett. Você o incentiva a fazer todos esses trabalhos manuais quando ele deveria estar se concentrando nos estudos e nos esportes. Artesanato, olhei para meu genro, confusa. Finley constrói dispositivos eletrônicos, programas, estuda mecânica. Isso não é artesanato, são coisas para as quais ele tem talento de verdade. Ele também tem talento para tênis, disse Garrett, teimoso, e línguas e matemática, áreas que o ajudarão muito no futuro. E a criatividade técnica não vai ajudá-lo, balancei a cabeça. Olhe ao seu redor, Garrett. Vivemos em um mundo criado por engenheiros e inventores, pessoas que desmontaram rádios e construíram robôs quando eram crianças. Não é esse o ponto, Dra interrompeu novamente. O ponto é que você o está encorajando a fazer secretamente coisas que não aprovamos. Você está minando nossa autoridade. Você está suprimindo a personalidade dele, eu não consegui mais me conter.
Você não vê quem ele realmente é porque está ocupado demais criando o herdeiro perfeito para a família Simons. Garrett cerrou o punho. Você não tem o direito de julgar como criamos nosso filho. Eu julgo quando vejo que ele está infeliz, encarei seu olhar sem medo, quando ele está pronto para fugir de casa só para ser ouvido e compreendido. Um silêncio tenso se instalou. Eu podia ver Dra lutando consigo mesma, seu rosto oscilando entre raiva, mágoa e dúvida. De qualquer forma, ela finalmente disse: "Esta é a nossa família e as nossas decisões. Você não pode simplesmente levar o filho embora quando quiser." "Eu não vou", respondi. "Mas talvez você devesse pensar por que ele escolheu vir comigo." Garrett abriu a boca para responder, mas naquele momento Finley voltou para a cozinha com a mochila nas mãos. "Estou pronto", disse ele baixinho. "Ok", Dra sorriu tensamente. "Vamos para casa. Papai vai fazer suas panquecas favoritas para o café da manhã." "Eu não quero panquecas", Finley balançou a cabeça. "Preciso que você me escute." "Escute de verdade." Dra e Garrett trocaram olhares, sem saber o que dizer. "Vovó", Finley se virou para mim, "posso passar aí depois da aula? A senhora prometeu me mostrar como consertar o relógio do vovô." Olhei para Dra, esperando sua reação. Ela franziu os lábios, mas assentiu. "Acho que podemos combinar isso. Se a senhora fizer a lição de casa primeiro." "Obrigada", Finley me abraçou. "Chego logo." "Prometo." Enquanto se dirigiam para a porta, de repente me lembrei: "Dra, posso falar com você a sós?" "Só um minutinho." Ela hesitou, depois assentiu. "Garrett, espere com o Finley no carro." "Já vou." Quando ficamos sozinhos, respirei fundo. O que eu ia dizer já estava na minha cabeça há muito tempo. "Dra, eu sei dos seus planos de vender a minha casa", eu disse sem rodeios. Eu ouvi sua conversa com a Lorraine. Ela empalideceu. "Mãe, foi só uma conversa. Não decidimos nada." "Escuta", eu a interrompi. "Esta casa é tecnicamente sua, é verdade. Mas isso é só porque seu pai queria garantir o seu futuro. Ele nunca imaginou que você me expulsaria daqui." "Ninguém vai te expulsar", protestou doutora, "nós só pensamos que na sua idade, seria melhor." "Na minha idade", eu sorri amargamente. "Tenho 63 anos, Dra, não 93. Sou completamente independente e pretendo continuar assim por muitos anos." Ela baixou os olhos. "Mãe, você precisa entender, este bairro está se tornando cada vez menos seguro, e a casa precisa de reparos constantes." "Eu consigo me virar", eu disse com firmeza. "E continuarei me virando, mas tem uma coisa que você não sabe." Fui até o aparador e peguei uma pasta com documentos que eu guardava há muitos anos. Lembra há 3 anos, quando Garrett perdeu o emprego por causa de uma fusão de empresas? Quando você quase perdeu a casa por causa de uma hipoteca não paga? Dra franziu a testa. "O que isso tem a ver com alguma coisa?" "Nós superamos." Garrett conseguiu um novo emprego. "Mas levou quase 6 meses", eu disse, abrindo a pasta e tirando um documento. "Durante esse tempo, você teve que pagar 3 parcelas da hipoteca, cada uma de $5.000. Lembra como o banco concordou em reestruturar o empréstimo com uma rapidez estranha, como de repente eles se tornaram tão compreensivos?" "O que você está tentando dizer?" A voz de Dra soou ansiosa. "Eu paguei", eu disse, entregando-lhe os recibos. "Todos os $15.000, minhas economias para a aposentadoria." Dra pegou os documentos com as mãos trêmulas. "Mas como? Por que você não disse nada?" "Porque eu sabia que Garrett não aceitaria minha ajuda", dei de ombros. "O orgulho dele não permitiria, e você teria colocado os sentimentos dele acima da segurança da sua família. Então, fiz um acordo diretamente com o banco." "Mãe", Dra me encarou com os olhos arregalados, "eu não sabia." "Claro que não." Peguei os recibos e os coloquei de volta na pasta. "Não estou dizendo isso para que você se sinta culpada. Estou dizendo isso para que você entenda.
Sempre fiz tudo o que pude por você e sua família, e continuarei fazendo. Mas não vou deixar que me despejem da minha própria casa e me mandem para um asilo como se eu fosse uma inútil. Dra ficou ali, abalada, sem conseguir encontrar as palavras. Eu podia ver diferentes emoções se misturando em seus olhos: surpresa, vergonha, gratidão, confusão. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Isso é muita coisa para assimilar. Claro, concordei. Pense nisso e converse com seu filho. Converse de verdade com ele. Ele é um menino maravilhoso, Dra, e é muito parecido com seu pai, mesmo que você não perceba. Ela assentiu, ainda sem conseguir me olhar nos olhos. Vou tentar. E obrigada por não mandá-lo embora na chuva. Ele é meu neto, eu disse simplesmente. E seu filho. Nós dois queremos o melhor para ele. Só vemos as coisas de forma diferente. Dra finalmente ergueu os olhos. Talvez você tenha razão. Temos muito que conversar, todos nós. Ela se virou para ir embora, mas eu a interrompi. Dra, o filho estava falando sério sobre ir embora de novo se nada mudar. Não subestime a determinação dele. Ele puxou ao Edward nesse aspecto também. Eu sei, ela respondeu baixinho. Eu vi nos olhos dele. Quando a porta se fechou atrás dela, afundei em uma cadeira, sentindo-me subitamente exausto. O último dia havia esgotado todas as minhas forças. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti uma estranha sensação de alívio. A verdade que eu havia guardado dentro de mim por tanto tempo finalmente fora dita. E talvez algo estivesse começando a mudar em nossa família. Fui até a janela e vi Dra entrando no carro. Philly estava sentado no banco de trás, olhando na minha direção. Acenei para ele, e ele retribuiu o gesto, sorrindo levemente. Algo naquele sorriso, naquele gesto simples, me deu esperança. O carro partiu e eu fiquei sozinha na casa silenciosa e cheia de lembranças. Mas agora o silêncio não parecia tão opressivo. Talvez em breve houvesse uma voz jovem fazendo perguntas sobre mecanismos eletrônicos novamente. Talvez pudéssemos realmente consertar não apenas o relógio antigo de Edward, mas também o nosso relacionamento. Novembro em Detroit estava excepcionalmente frio. Um vento úmido vindo do lago Michigan congelava os transeuntes até os ossos, obrigando-os a se enrolarem em cachecóis e casacos. 3 semanas haviam se passado desde que Philly viajara comigo no aniversário dele, 3 semanas de mudanças graduais, mas perceptíveis. Os primeiros dias após nossa conversa com Dra foram preenchidos por um silêncio constrangedor. Ela ligou seca e formalmente, avisando quando Philly poderia vir e informando claramente quando ele precisava ser mandado para casa. Não insisti no assunto, entendendo que ela precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Philly vinha 3 vezes por semana depois da escola. Passávamos horas na garagem, trabalhando no relógio de Edward. Mostrei a ele como desmontar o mecanismo, limpar cada peça e lubrificar as engrenagens. Ele se revelou um aluno competente, atento, cuidadoso, com uma compreensão natural dos princípios da mecânica. Vovó, olha, exclamou ele um dia, quando conseguimos fazer o pêndulo balançar novamente. Está vivo. Seus olhos ardiam com o mesmo fogo que eu vira nos olhos de Edward quando ele conseguia consertar algo complicado. Não era apenas orgulho por um trabalho bem feito, mas alegria genuína por entrar em contato com uma maravilha da engenharia. Na terceira quinta-feira de novembro, quando terminávamos o trabalho no relógio, senti um peso estranho no peito. A princípio, não dei muita importância, o tempo estava mudando e minha idade começava a aparecer. Mas, ao anoitecer, a dor se intensificou, irradiando para o meu braço esquerdo e mandíbula. Vovó, você está pálida, comentou Finlay. Está se sentindo bem? Só cansada, tentei sorrir, mas saiu mais como uma careta. Talvez eu devesse me deitar um minuto. Levantei-me da cadeira e cambaleei imediatamente. A sala girou ao meu redor e a dor no meu peito tornou-se insuportável. A última coisa de que me lembro antes de perder a consciência foi o rosto assustado de Finlay e seu grito: Vovó!
Acordei no hospital, um teto branco, o bip das máquinas, o cheiro de antisséptico. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia estranho e insensível. Mãe, a voz de Dra soou em algum lugar próximo. Você está acordada? Graças a Deus. Virei a cabeça e vi minha filha sentada em uma cadeira ao lado da cama. Ela parecia exausta, olhos vermelhos, rosto pálido, cabelo desgrenhado. O que aconteceu? Minha voz soou rouca e fraca. Você teve um ataque cardíaco, Dra pegou minha mão. Um ataque bem sério. Se não fosse pelo Finley, ele reagiu tão rápido. Chamou uma ambulância e nos chamou. Os médicos dizem que ele salvou sua vida. Tentei compreender o que tinha ouvido. Um ataque cardíaco aos 63 anos, igual ao que Edward já teve. Só que ele não pôde ser salvo. Há quanto tempo estou aqui? 2 dias, Dra apertou minha mão. Você estava inconsciente. Os médicos ficaram preocupados, mas agora tudo deve ficar bem. Você passou por uma cirurgia e colocou um stent. Assenti, tentando organizar meus pensamentos. Finley, ele está bem? Isso deve tê-lo assustado. Ele está bem, Dra deu um sorriso fraco. Ele ficou sentado aqui o tempo todo até o mandarmos para casa dormir. Ele é muito apegado a você, mãe. Não havia irritação habitual em sua voz, apenas cansaço e algo mais, talvez compreensão. Desculpe por ter te deixado preocupada, eu disse, tentando me sentar mais ereta nos travesseiros. Não seja boba, Dra me ajudou a ficar mais confortável. Não é sua culpa. Eu é que deveria me desculpar. Olhei para ela, surpresa. Dra raramente admitia seus erros e, ainda mais raramente, se desculpava por eles. Por quê? Ela baixou os olhos. Por tudo. Por não ter te defendido na festa de aniversário do Finley, por ter deixado a mãe do Garrett te humilhar todos esses anos, por não ter valorizado tudo que você fez por nós, por ter tentado vender sua casa sem te pedir. Sua voz tremeu, e eu vi lágrimas rolando pelo seu rosto. Minha filha orgulhosa e sempre serena chorava sem conter as lágrimas. Quando o médico disse que você talvez não sobrevivesse, de repente percebi o quanto eu não tinha te contado, continuou ela, quantos anos foram perdidos por causa do meu orgulho idiota e do meu desejo de corresponder às expectativas dos outros. Dra, estendi a mão e toquei seu rosto, eu sempre soube que você me amava, mesmo quando não nos entendíamos. Mas eu me comportei terrivelmente, ela balançou a cabeça. Me tornei o que sempre temi que me tornaria, uma mulher fria e calculista que valorizava mais o status do que a família. Você só queria o melhor para o seu filho, tentei confortá-la, como todas as mães fazem. Mas eu não vi o que era realmente melhor para ele, Dra sorriu amargamente. Não percebi o quão infeliz ele estava, tentando corresponder às nossas expectativas. Foi preciso que ele fugisse de casa e você acabasse no hospital para que eu finalmente enxergasse a luz. Conversamos por um longo tempo, pela primeira vez em anos, conversamos de verdade, aberta e honestamente, sobre a infância dela, sobre a morte de Edward, sobre o desejo dela de escapar da classe trabalhadora, sobre a minha decepção quando ela deu as costas a tudo o que lhe ensinamos, sobre Finley e seus talentos, sobre Garrett e sua família, sobre planos para o futuro. Conversei com Garrett sobre a casa, disse Dra quando nossa conversa chegou ao fim. Decidimos não vendê-la. A casa é sua, mãe, e sempre será sua, a menos que você decida o contrário. Senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Obrigada, querida. Isso significa muito para mim. E mais uma coisa, ela hesitou. O Finley quer entrar para um clube de robótica. O Garrett e eu decidimos apoiá-lo. E talvez você possa ir com ele às vezes, compartilhar a sua experiência. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Claro que eu adoraria. Mas o que a Lorraine diria? A Lorraine vai ter que aceitar, Dra suspirou. O Garrett, ele tem repensado muitas coisas nos últimos dias. Ele viu como Finley estava preocupado com você, como ele não saía da sua cabeceira. Isso fez pensar sobre os valores familiares, sobre o que é realmente importante.
Ouvi uma batida suave na porta, e Finley apareceu. Ao ver que eu estava acordada, ele correu para a cama. Vovó, você acordou, sorri, sentindo meu coração aquecer com sua alegria sincera. Graças a você, como ouvi dizer. Você é meu herói, Finley. Ele corou. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Chamei uma ambulância, como você me ensinou a fazer em caso de emergência. E salvou minha vida, peguei sua mão. Obrigada. Eu estava com tanto medo, admitiu ele baixinho. Quando você caiu, pensei. Está tudo bem, tranquilizei-o, estou bem e ficarei ainda melhor quando terminarmos o relógio do seu avô. Seu rosto se iluminou. Já estou quase terminando de limpá-lo, como você me mostrou. Logo estará funcionando novamente. Uma semana depois, recebi alta do hospital. O próprio Garrett veio me buscar e foi excepcionalmente atencioso e cuidadoso. Um quarto especialmente preparado me esperava no térreo da casa da minha filha, para que eu não precisasse subir escadas. Os primeiros dias foram difíceis, eu me sentia fraca, cansada rapidamente e meu coração às vezes se manifestava com sensações desconhecidas. Mas, aos poucos, foi ficando mais fácil. Comecei a ajudar com tarefas domésticas simples, a cozinhar as refeições favoritas do Finley e a passar tempo com ele lendo livros e observando desenhos. Certa noite, enquanto meu neto e eu estávamos sentados na sala de estar trabalhando em um novo projeto, um sistema de irrigação automática para plantas domésticas, Garrett entrou no cômodo. Ele parou na porta, nos observando com uma expressão estranha no rosto. O que vocês estão fazendo? Perguntou, aproximando-se. Finley ficou tenso, pronto para defender nossa atividade, mas Garrett sorriu. Parece interessante. Posso dar uma olhada? Finley e eu trocamos olhares, surpresos com a reviravolta. Garrett nunca havia demonstrado interesse nos projetos técnicos do filho antes. Claro, pai, disse Finley, afastando-se para abrir espaço no sofá. Estamos projetando um sistema que regará automaticamente as flores da mamãe quando o solo ficar muito seco. Como funciona? Garrett sentou-se ao lado deles, examinando o diagrama com genuína curiosidade. Finley começou a explicar como os sensores de umidade e o microcontrolador funcionavam, e fiquei surpreso ao ver que Garrett estava realmente ouvindo. Ele não estava apenas fingindo, estava fazendo perguntas, se envolvendo e oferecendo ideias. Sabe, disse-lhe quando Finley terminou a explicação, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu também me interessava por eletrônica. Sério? Finley não conseguiu esconder a surpresa. Sim, Garrett sorriu ao se lembrar. Eu costumava construir rádios com peças que encontrava no lixão. Minha mãe ficou horrorizada. Ela achava que era um passatempo inapropriado para um garoto de boa família. Vovó Lorraine? Finley ergueu as sobrancelhas. Mas por que você nunca me contou? Garrett suspirou. Provavelmente porque em algum momento eu acreditei nela. Eu acreditava que tinha que viver de acordo com uma certa imagem e decidi que meus hobbies de infância eram apenas um capricho. Mas olhando para você, para sua paixão, estou começando a pensar que talvez eu tenha desistido de algo que eu realmente amava. A franqueza de Garrett foi um ponto de virada. A partir daquela noite, ele passou a passar mais tempo com o filho, interessando-se por seus projetos e até mesmo ajudando com algumas soluções técnicas. Eles encontraram uma linguagem comum que havia permanecido oculta por muitos anos sob uma camada de expectativas e convenções. Dra também mudou, tornou-se mais gentil, mais tolerante e começou a ouvir os desejos do filho, não apenas os conselhos da sogra. Conversávamos com frequência à noite, relembrando o passado, discutindo o presente e planejando o futuro. Lentamente, mas com segurança, a conexão que eu há muito considerava perdida estava sendo restaurada. 2 semanas depois de receber alta, aconteceu algo que eu temia e esperava: a visita de Lorraine. Ela chegou sem avisar, elegante como sempre, com o cabelo impecavelmente penteado e usando um terno caro. Judith, ela me cumprimentou com uma cortesia fria: fico feliz em ver que você está melhor. Obrigada, Lorraine, respondi com a mesma reserva.
Sentamos na sala, eu, Dra e Lorraine. Garrett estava no trabalho e Finley ainda não tinha voltado da escola. A tensão na sala era palpável. Ouvi dizer que você desistiu de vender a casa, Judith, disse Lorraine finalmente, virando-se para a doutora, e que Finley agora está metido em algum tipo de tecnologia. Sim, mãe, respondeu Dra calmamente. Decidimos que era a coisa certa a fazer. A casa significa muito para a mãe, e robótica é a verdadeira paixão de Finley. Lorraine franziu os lábios. Receio que esteja cometendo um erro, querida. Hobbies técnicos não levarão um garoto ao sucesso que um membro da família Simons merece. E quanto à casa, é uma decisão emocional, não racional. Talvez, Dre encarou a sogra sem medo, mas a decisão é nossa, minha, do Garrett e do Finley. Somos uma família e decidimos que a felicidade e os relacionamentos genuínos são mais importantes para nós do que corresponder às expectativas dos outros. Lorraine parecia ter sido atingida. Claramente, não estava acostumada à resistência, especialmente de uma nora que passará anos tentando conquistar sua aprovação. O Garrett sabe disso? Perguntou ela após uma pausa. Claro, Dra sentiu. Foi uma decisão nossa. Aliás, ele está ajudando Finley com seu novo projeto, um robô para a feira da escola. Lorraine desviou o olhar para mim, e vi uma mistura de irritação e respeito relutante em seus olhos. Vejo que você conseguiu o que queria, Judith. Você os conquistou para o seu lado. Eu não conquistei ninguém, Lorraine, encarei seu olhar calmamente. Eu simplesmente amava minha família do jeito que eles são, não do jeito que outra pessoa acha que eles deveriam ser. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Finley irrompeu em casa, animado e feliz. Mãe, vovó, entrei para o time de robótica da cidade. Vamos competir na competição nacional. Ele congelou ao ver Lorraine, e seu entusiasmo diminuiu um pouco. Olá, vovó Lorraine. Olá, Finley, ela deu um sorriso forçado. Parabéns pelo seu sucesso. Obrigado, disse ele, olhando de um rosto para o outro, sentindo a tensão no ambiente. Eu acho que vou me trocar. Espere, Dra se levantou e abraçou o filho. Que notícia maravilhosa! Temos que comemorar. Que tal convidar todo mundo para jantar, incluindo a vovó Judith e a vovó Lorraine? Não consegui esconder minha surpresa. Dre estava sugerindo um jantar em família com as duas avós na mesma mesa. Ótima ideia, Finley interrompeu inesperadamente. Papai vem para casa mais cedo hoje. Podemos pedir pizza, ou eu posso ajudar a vovó Judith a fazer seu famoso espaguete com almôndegas. Lorraine parecia ter sido convidada para o próprio funeral, mas não pôde recusar na frente do neto. Eu adoraria ir com você, disse ela finalmente. A noite prometia ser interessante. O jantar correu melhor do que eu esperava. O espaguete que fizemos com Finley ficou delicioso. Quando Garrett chegou do trabalho e soube da conquista do filho, ficou genuinamente orgulhoso. Contou-nos sobre suas próprias experiências com eletrônica na juventude, o que claramente chocou sua mãe. Você nunca me disse que costumava construir rádios, disse Lorraine, parecendo ofendida. Você nunca perguntou, mãe, respondeu Garrett simplesmente. Você sempre soube exatamente no que eu deveria me interessar, então não fazia sentido falar sobre coisas que não se encaixavam nos seus planos. Lorraine ficou em silêncio, digerindo as palavras dele. Pela primeira vez, vi uma expressão de incerteza, até mesmo de vulnerabilidade, em seu rosto. Depois do jantar, enquanto Finley mostrava seus desenhos ao pai e Dra fazia café, Lorraine e eu ficamos sozinhas na sala de estar. Sabe, disse ela de repente, olhando para as fotos de família na parede, eu sempre fiz o que achei melhor para minha família, para o Garrett, para o Finley. Eu também, respondi. Somos parecidos nesse aspecto, por mais estranho que pareça. Ela me olhou surpresa. Talvez. Mas a sua abordagem parece funcionar melhor. Eles parecem felizes, verdadeiros, porque conseguem ser eles mesmos. Dei de ombros. Sem ter que corresponder às expectativas dos outros.
Lorraine assentiu, pensativa. Talvez haja algo nisso, embora seja difícil para mim imaginar outra maneira além daquela que segui a vida toda. Nunca é tarde para tentar, sorri. Você pode começar aos poucos, por exemplo, perguntar ao seu neto o que realmente o interessa. Ela fez uma pausa e assentiu. Vou pensar a respeito. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma admissão de erros, mas foi um pequeno passo em direção à compreensão, em direção à possibilidade de construir um relacionamento sobre uma nova base. Em dezembro, eu já estava totalmente recuperado e retornado para casa. Mas agora, não era tão solitário quanto costumava ser. Finley vinha regularmente, não apenas para trabalhar em projetos técnicos, mas também para conversar, ouvir histórias sobre seu avô e compartilhar seus pensamentos e planos. Às vezes, Garrett ia com ele, e nós três passávamos as noites consertando mecanismos antigos ou projetando novos dispositivos. Dra também vinha com mais frequência, ajudando na limpeza, trazendo compras ou simplesmente sentando-se comigo para tomar uma xícara de chá. Estávamos reconstruindo nossa conexão perdida, aprendendo a nos conhecer novamente. Às vezes discutíamos, às vezes discordávamos, mas agora havia respeito mútuo entre nós, que havia faltado por tanto tempo. Na véspera de Natal, Finley me trouxe uma caixinha, cuidadosamente embrulhada em papel azul. Isto é para você, vovó, disse ele timidamente. Eu queria te entregar antes, mas não estava pronto. Abri a caixa e fiquei paralisada de espanto. Dentro havia um despertador mecânico em miniatura, uma verdadeira obra de arte. A caixa de latão estava polida até brilhar, e atrás do vidro, eu podia ver um mecanismo complexo com minúsculas engrenagens e molas. Mas o mais incrível era o mostrador, estava gravado com a nossa família, silhuetas minhas, de Dra, de Garrett e do próprio Finley, conectadas por linhas finas como uma constelação. Finley, eu não conseguia encontrar as palavras, é lindo. Você fez você mesmo? Papai e eu estamos trabalhando nele há algumas semanas, ele sorriu. Eu desenhei o mecanismo, inspirado no relógio do vovô, e papai me ajudou com a gravação. Não é apenas um despertador, ele é programado para tocar em datas especiais para nossa família. Dei corda cuidadosamente ao mecanismo, e o despertador ganhou vida em minhas mãos, um tic-tac silencioso e constante, os ponteiros se movendo pelo mostrador. O tempo que agora unia nossa família. É lindo, abracei meu neto. Obrigada, Finley. É o melhor presente que já recebi. Agora você tem algo para se lembrar de todos nós, disse ele, olhando para o despertador, da nossa família, que está completa novamente. Naquela noite, todos nos reunimos, eu, Dra, Garrett, Finley e, para minha surpresa, Lorraine. Não uma família perfeita de revista de luxo, mas pessoas reais, com seus pontos fortes e fracos, sua história e suas cicatrizes. Mas, pela primeira vez em muito tempo, fomos honestos uns com os outros e nos aceitamos como éramos. Quando Finley propôs um brinde à família, olhei para o relógio de bolso de Edward, agora usado pelo neto, e para o despertador que ele me dera, em cima da lareira. 2 mecanismos, medindo o tempo à sua maneira, mas unidos por uma história comum, esforços comuns e amor. Assim como nossa família, por muitos anos faltou sinceridade, aceitação e amor verdadeiro. Mas agora, o mecanismo havia sido restaurado. Todas as peças estavam no lugar e o tempo voltava a correr corretamente. Levantei meu copo com todos os outros, sentindo um calor se espalhando pelo meu peito que nada tinha a ver com um ataque cardíaco. Era uma sensação de lar, de pertencimento, de amor. O relógio da minha vida estava correndo novamente, medindo não apenas dias e horas, mas momentos de verdadeira felicidade.